Nós estamos no terceiro episódio do nosso quadro Café com Perícia Oficial e hoje o nosso tema é perícia papiloscópica, local de crime. Nós estamos com os nossos entrevistados, sejam muito bem-vindos. Nós estamos com o Brainer Aime, perito papiloscopista da turma de 2015. O Brainer é bacharel em administração, bacharel em direito, pai do Armin, copiano 13 do Garras. Aliás, se você não sabe o que é um copiano, fica até o final desse vídeo que você vai descobrir. E estamos também com a perita papiloscopista Juliana Cardoso, que é da turma de 2015, formada em fisioterapia, foi plantonista na cidade de Dourados do ano de 2015 a 2019 e está como perita plantonista do Instituto de Identificação na capital desde 2022. Ju, Brainer, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Muito obrigada pela participação de vocês e sintam-se à vontade. O nosso tema de hoje, pessoal, é o carro-chefe das nossas atribuições da nossa carreira. É um tema que os nossos seguidores têm muita curiosidade, os nossos telespectadores encaminham muitas mensagens com dúvidas sobre isso. Tem toda uma percepção influenciada pelos CSI, pelos filmes, pelos seriados, e hoje nós vamos desmistificar essa impressão. Nós vamos trazer para vocês um pouquinho da realidade de como é efetivamente a perícia papiloscópica na prática. Brainer, eu queria começar com você, eu queria que você explicasse pra gente há quanto tempo você trabalha com a perícia papiloscópica, o que é a perícia papiloscópica. Acontece que nem nos filmes, o perito chega no local, acha um fragmento, coloca no sistema, em 10 minutos está lá a foto dele, aquela luz vermelha piscando e que foi identificado. Como que é isso na prática? Eu e a Ju somos a mesma turma, né? A turma de 2015. Ingressamos lá inicialmente no interior, a Ju foi para Dourados. Eu tive a minha primeira lotação em Três Lagoas, trabalhei 7 anos em Três Lagoas e desde o começo eu faço essa perícia externa, a perícia em local de crime. A perícia papiloscópica é o exame no local de crime ou o exame em objetos, em veículos, em diversos exames que auxiliam a justiça naquilo que o magistrado não tem a expertise. No caso do perito papiloscopista, ele vai buscar a autoria para formar a justa causa para a ação penal. É diferente do CSI. No CSI você percebe que o perito insere um fragmento ali na van, ainda no local do crime, e logo, de forma automatizada, traz para ele quem seria o autor. A gente tem o nosso sistema aqui automatizado para a pesquisa dos fragmentos, no entanto, você trabalha aquele fragmento dentro do sistema e ele traz para você um rol, 100 a 130 candidatos que podem dar match com aquele fragmento. A partir desse rol de indivíduos que o perito realmente faz o exame, que são as comparações entre aquele fragmento coletado no local de crime e as digitais que estão no banco de dados. Então o exame propriamente dito, o exame que dá mais trabalho é o exame de comparação feito a partir do sistema, depois de inserido o fragmento. Que um fragmento você pode fazer ali, confrontar com 130 candidatos, e se você tiver diversos fragmentos, num mesmo levantamento de local de crime, você chega a fazer mais de 300 confrontos ali. Então é o exame mais complexo, é a parte que demora um pouco mais. Não é tão rápido, não é tão automático como no CSI. Há sim um sistema que auxilia, mas o confronto, a perícia fica a cargo da pessoa, a pessoa física que vai fazer aquele confronto. Brian, então a gente pode dizer que nós temos aí duas etapas, né? São 2 trabalhos do perito papiloscopista. O primeiro no local de crime, avaliar toda aquela dinâmica, levantar esses fragmentos, eles precisam ser revelados, precisam ser decalcados, e depois essa parte interna que você falou, que tem a inserção e ainda tem o trabalho manual, quer dizer, o sistema não faz tudo. Ele traz centenas e o perito papiloscopista ainda tem que estar trabalhando nessa parte interna. Quando a gente fala dessa coleta de fragmentos, quando a gente identifica, quando o sistema identifica, ele identifica porque pertence a um determinado indivíduo. Nós podemos afirmar que nenhuma impressão digital é igual? Nós podemos afirmar que elas não se repetem? Assim como nenhum indivíduo é igual ao outro, né? Ainda que sejam irmãos gêmeos, a gente vai ter particularidades que diferenciam. No campo digital é a mesma coisa. Quem afirma que não há uma digital igual a outra vai ser a estatística e a biologia. A digital é formada ainda na gestação em virtude dos movimentos do bebê, do feto ali dentro do útero da mãe, em virtude daquilo que a mãe come, de todo o processo de gestação. Então, mesmo que sejam irmãos gêmeos, não vai ter uma digital igual a outra. A gente pode ter uma digital que tem um campo digital parecido, muito similar, mas a partir do momento que você abre esse campo digital para analisar mais minúcias, mais detalhes, compor mais linhas do campo digital, você consegue individualizar e não teríamos uma digital igual a outra.
É interessante. Ju, por falar em detalhes, vamos para a parte das mulheres, que as mulheres são muito detalhistas e nós estamos falando de uma identificação extremamente minuciosa. O que tem nas nossas mãos, na nossa digital, que permite essa identificação, que permite que cada um tenha uma determinação específica? Sim. A perícia papiloscópica a gente trabalha em várias divisões, né? E as impressões digitais, a datiloscopia, é uma dessas divisões, assim como a quiroscopia, que é da palma da mão, a plantar. E o nosso carro-chefe é as impressões digitais. Então, lá como o colega falou, com a formação das impressões digitais, a gente tem os nossos pontos característicos, né? Que as minúcias, né? Seria o gênero, pontos característicos. E dentro desses pontos característicos existem os subtipos de minúcias que a gente vai identificar no indivíduo, né, que vai diferenciar da digital ser diferente entre a minha e a sua. E não vai existir pontos característicos iguais, né, muitos pontos característicos iguais. Então a gente trabalha nessa individualização, comprovado cientificamente, né, tem toda a metodologia que a gente trabalha para conseguir chegar no indivíduo. Então, existe uma metodologia, existem pontos característicos que o perito papiloscopista é treinado, ele tem esse olhar para fazer essa identificação, fazer essa comparação e confirmar aquela identidade. A gente é treinado para conseguir fazer essa identificação, essa diferenciação, né? E tem toda a metodologia que a gente faz, né? Que é analisar, comparar, avaliar, verificar. Então, todo esse processo é feito por peritos papiloscopistas, seguindo a metodologia cientificamente comprovado, não é do nada que a gente vai falar, olha, essa digital é de ciclano. Ou, minimamente é um borrão que a gente vai conseguir identificar. Existem parâmetros mínimos que a gente precisa analisar para conseguir individualizar o fragmento, dizer de quem que é, ou não dizer de quem que é, mas dizer que eles têm condições, né? Sim. É mais ou menos isso. Brainer, e ainda nesse sentido, a gente chega no local de crime e vários fragmentos, então, podem ser revelados, podem ser decalcados. Às vezes um veículo tem mais de 10 fragmentos, e daí para o nosso telespectador ele entender como que funciona. Se um local você consegue levantar vários fragmentos, todos esses fragmentos eles vão ser inseridos no sistema e o sistema vai trazer candidatos para cada fragmento e o perito papiloscopista tem que analisar todos esses? Cada local de crime tem a sua particularidade. Um exame em veículo é um exame mais simples do que seria um exame numa residência, por exemplo, em virtude da quantidade de objetos, em virtude da quantidade de moradores. Nem todo fragmento revelado num local de crime é interessante para a perícia. Então, inicialmente, a partir da dinâmica do local de crime, o perito vai revelando os fragmentos e depois vai fazendo uma filtragem daqueles que vão ser inseridos no sistema. Inicialmente, a gente faz um confronto, muitas vezes com o comunicante e com a vítima, que muitas digitais reveladas no local de crime são dos moradores da casa, em virtude da manipulação ali do dia a dia. A partir daquela dinâmica do autor do crime, do rompimento de um obstáculo, de uma escalada ou de um objeto que tenha sido abandonado no local de crime, a gente filtra, pega esses fragmentos mais interessantes e insere no sistema. Cada fragmento inserido vai trazer um rol de pelo menos 100 candidatos no primeiro sistema que a gente tem informatizado e 30 no outro banco de dados, que é o Banco de Dados Federal, hoje gerenciado pelo TSE. Então, um fragmento pode gerar 130 confrontos. É claro que, a partir da dinâmica, o perito consegue identificar ou filtrar qual seria a mão, qual seria, muitas vezes até qual é o dedo, para a gente filtrar e diminuir o tempo de processamento. No entanto, um fragmento pode demorar bastante tempo. E num local de crime, por exemplo, um veículo vai levantar vários fragmentos, uma residência pode levantar mais fragmentos. Há perícias papiloscópicas que colegas levantam 40, 50 fragmentos num único local de crime. E se cada fragmento vai gerar mais de 100 confrontos, então a gente tem um exame um pouquinho mais complexo do que só a avaliação no local de crime. O Brainer trouxe uma informação que a gente costuma esquecer. Os moradores da casa, eles estão manipulando as coisas no dia a dia. Eles também têm impressão digital, então esses objetos também podem estar com fragmentos de impressões digitais das vítimas. Então olha o trabalho do perito papiloscopista, né? Além de ter que excluir as vítimas, os comunicantes do boletim de ocorrência, ainda podem vir a ter que analisar diversas e diversas vezes para cada fragmento. É realmente um trabalho muito minucioso e de excelência. Ju, a gente estava falando que as mulheres são muito detalhistas, são muito minuciosas. Você acredita que isso influencia em uma análise de um determinado ambiente, de um determinado local de crime? Quando você chega e você tem que fazer essa dinâmica, por onde será que ele entrou, aonde que provavelmente ele tocou, você acha que o fato de ser mulher nos capacita ainda mais nessa análise dessas centenas de superfície, esse olhar apurado?
a questão de ser mulher, a gente tem um olhar mais crítico mesmo, né? Se atentar a algumas coisas, alguns detalhes, né? E isso ajuda a gente no local de crime, que a nossa perícia nada mais é do que a gente se atentar aos detalhes, entender o que pode ter acontecido e o que aconteceu, né? Então, isso ajuda sim, com certeza, mas não vai diferenciar a qualidade final da nossa perícia, a diferenciação entre ser homem ou mulher. A gente é treinado na academia de polícia para saber o que fazer quando chega no local de crime, o que olhar, como se portar, né, diante da situação de crime, né? Então, tudo isso influencia o que a gente aprendeu, a experiência que a gente adquiriu nesses anos de plantão. Então, o produto final vai depender muito mais do perito ele fazer a perícia bem feita, usar da experiência dele, da análise dele. Isso não vai dizer, por eu ser mulher ou por o Brian ser homem, o que vai dar a qualidade do nosso trabalho, entendeu? Excelente. Acredito que o perito papiloscopista ele tem que ser mais detalhista, ele tem que insistir em alguns fragmentos, em alguns locais de crime, porque nem tudo é muito visível para a gente, né? É muito pela dinâmica e pela experiência que você vai aprendendo. Então, na academia, a gente tem a formação da preservação do local do crime, da busca pelos vestígios morfológicos ali, que é a digital, e nesse momento a gente se aproxima. É claro que a experiência de cada um acaba contando, mas o capricho e o ser detalhista é uma característica de cada perito papiloscopista. Tanto que quando a gente acompanha os outros peritos nos locais de crime, a gente acaba tendo uma facilidade muito grande de identificar vestígios, sejam vestígios balísticos, seja algum outro tipo de vestígio que o autor tenha deixado. Por a gente buscar algo tão pequeno e pouco visível, aquilo que é visível é muito claro, é muito mais fácil de ser encontrado. A vantagem da perícia papiloscópica para identificação, por exemplo, em comparação com outras perícias de identificação, é que ele é um exame mais barato para o Estado e é um exame mais rápido para ser identificado. A partir do momento que a gente faz aquela filtragem do fragmento, elimina aqueles fragmentos que são da vítima ou de outras pessoas relacionadas com o local de crime e insere no sistema, em algumas horas a gente consegue identificar o dono daquela digital. Diferente do que seria uma perícia em DNA, uma perícia com arcada dentária, que pode levar um tempo a mais. Então, para o Estado e para a investigação, essa velocidade e esse baixo custo é muito mais interessante. A investigação acaba se tornando mais célere, né? Brian, quando o sistema não positiva, você inseriu o fragmento, voltou todos aqueles candidatos, você viu que não era nenhum daqueles candidatos, tem alguma outra forma de identificar esse fragmento? Há outras formas, sim. Hoje a gente faz, muitas vezes, primeiro um confronto direto, a partir de um suspeito trazido pela autoridade policial. Então eu faço o meu confronto com aquele fragmento que eu coletei no local diretamente com o suspeito. Insiro também no sistema. Hoje a gente tem, além do banco de dados estadual, a gente consulta também o banco de dados federal. Então a quantidade de hits, a quantidade de matches de laudos positivos é muito maior. Mas se mesmo assim, inserido em ambos os sistemas, a gente não conseguir, eu consigo fazer qualquer confronto com algum suspeito encaminhado pela autoridade policial. Juliana, caso o fragmento não seja identificado nem pelo confronto direto ou nem pelo nosso sistema, encaminhou o fragmento para outro estado e ele não voltou de forma positiva, qual documento que essa análise vai gerar? Então, o documento final que vai ser gerado, o produto final vai ser o laudo papiloscópico, né? É um laudo que os próprios peritos papiloscopistas a gente faz o laudo, a parte da análise também é todo o perito papiloscopista que faz. E esse laudo é um laudo robusto, né? É a finalização de todo um processo, de todo um acompanhamento que a gente fez daquele local de crime. E nesse laudo a gente tem o histórico, tem a ilustração, a descrição dos vestígios que a gente coletou, aonde que foi que a gente coletou o fragmento e fala sobre tudo, sobre o local de crime, né? E às vezes quando é o lado HIT a gente faz a ilustração da puxada de pontos e não HIT, a gente elabora o laudo da mesma forma. Então, o produto final, sendo positivo ou negativo a finalização, vai ser elaborado o laudo pericial, papiloscópico. Então, existe um produto final que é o laudo e ele vai ser encaminhado para a autoridade com o resultado daquilo. Seja uma identificação, ou não identificou, ou não tem fragmento no local, ou estava sem condições, vai gerar o laudo de qualquer forma. Sim, sim. A gente tem que dar uma resposta para a autoridade policial, porque foi gerada uma requisição, né? Então, não é nada no dizer, no talvez, né? A gente tem que dar uma resposta para a autoridade, porque muitas vezes isso que vai embasar, dar suporte,
vai ratificar, às vezes, uma investigação. Sim. É muito mais divertido quando a gente dá o hit, né? Quando você consegue, não necessariamente encontrar o autor, mas colocar a presença de alguém naquele local que vai auxiliar a investigação. Mas mesmo que não dê o hit, o laudo ele tem toda a fixação do local de crime com as imagens que você consegue induzir ali, deduzir a dinâmica do local de crime. Então, o laudo do perito papiloscopista, ainda que não aponte a autoria, ele vai ficar à disposição para um futuro confronto e vai ficar à disposição da justiça para ilustrar o local do crime. Então você consegue verificar rompimento de obstáculo, escalada, consegue ver as fotos do local. Para aquele indivíduo que não está no local do crime, o magistrado, o promotor, dentro do processo, a imagem que ele vai ter do local do crime vai ser muito referente ao laudo, mesmo que ele tenha ou não a autoria. É muito interessante isso que o Brainer falou, que eu me recordei agora, que o escopo da perícia papiloscópica é a identificação da autoria delitiva. Mas muitas vezes, justamente por ser um laudo tão completo e trazer as imagens, às vezes a gente vê que existe, por exemplo, a qualificação do crime de furto através dessas imagens. Então, nós já acessamos aqui inquéritos policiais que se transformaram em processos, em ações penais, que o magistrado sentenciou determinado indivíduo na penalização do furto qualificado, seja pela escalada, pelo rompimento de obstáculo, alguma coisa nesse sentido, dada a robustez justamente desse laudo. Brainer, uma vez identificando o suspeito, vamos supor que foi uma identificação HIT, esse laudo que vai ser remetido à autoridade policial, ele costuma demorar, tem um prazo e, uma vez remetido, você acredita que isso fortalece o rumo das investigações? Nós seguimos o prazo do Código de Processo Penal, que é um prazo de 10 dias para a elaboração do laudo. Então, todos esses exames, todo o processamento do local de crime, dos fragmentos é feito dentro desses 10 dias, desde a coleta lá no local do crime até a elaboração do laudo, tem que ocorrer dentro desses 10 dias. Campo Grande hoje conta com uma equipe muito boa, que a gente tem equipe de externa e equipe de interna. Então, entre um plantão e outro, a gente consegue já finalizar esse laudo. Antes mesmo de finalizar o laudo, para a gente ter uma proximidade com as delegacias, o contato com a delegacia, é possível que eu encaminhe para auxiliar a investigação para o delegado, para a autoridade policial, o nome daquela pessoa que eu encontrei no local do crime. Que a partir desse momento ele vai promover as diligências ali, além daquelas de praxe da delegacia, para buscar a autoria. Então, o prazo legal é de 10 dias. A gente hoje, felizmente, consegue todo mundo trabalhar dentro desse prazo, ainda que tenha um volume grande de locais, pelo apoio do pessoal da interna, consegue fechar o laudo dentro dos 10 dias e após fechado o laudo ele é encaminhado para a delegacia. Só que muitas vezes antes a gente consegue já identificar e já trocar uma mensagem com o delegado, com a autoridade policial, por ter essa proximidade para auxiliar na investigação. Principalmente nos crimes patrimoniais, em que se busca não só a autoria, mas talvez retribuir, devolver para a vítima os seus objetos furtados, quanto mais célere, mais rápido for a identificação desse autor, é mais provável que você consiga recuperar alguma coisa. Juliana, você lembra de algum caso de repercussão no Mato Grosso do Sul nos últimos meses que o rumo das investigações foi, de certa forma, conduzido pela identificação através da perícia papiloscópica? Sim, eu lembro. A gente teve um caso, se não me engano, ano passado, acho que a gente estava com plantão até com o Brainer. E a gente fez uma residência e conseguiu identificar um suspeito, né? A gente conseguiu identificar um suspeito e uma suspeita. E a gente elaborou o laudo, passou o nome para a autoridade, e essa autoridade era uma quadrilha que estava fazendo furtos em residências e comércio, dando um prejuízo muito grande para as vítimas, né? E precisava agir em relação a isso e já estava no radar já da polícia essa quadrilha, e a gente conseguiu identificar, dar um nome para a autoridade foi, montou campana, conseguiu prender, e aí o serviço não é visto, mas é um serviço muito importante, né, disso aí. Então, através do nome que a gente passou, eles conseguiram chegar no endereço, conseguiram prender o pessoal. Então, aí já era mais um pessoal que estava fora das ruas para limpar um pouco, né, não ter muito furto, muito crime na cidade. E isso é algo rotineiro, né? Esse é um caso que talvez foi noticiado, mas é algo que vocês fazem todos os dias. Vocês estão entregando aí uma presença no local, mostrando para a autoridade policial que o indivíduo estava, que o indivíduo não estava, todos os dias. É realmente um trabalho de bastidores. E também não só para a autoridade, o cidadão precisa entender que ele tem essa oportunidade de ter, quando ele é vítima, infelizmente, quando ele é vítima de um crime, que o Estado vai agir de diferentes formas para ajudar, para resolver aquela situação. Ele não está à deriva, que ele só vai lá e vai fazer o BO e acabou aí. Não, a polícia ela vai agir de diferentes formas para chegar na autoria daquele crime, para
tentar reaver os seus bens, né? E a perícia papiloscópica, ele é um desses ramos. Então, a gente tem na cidade, tem no estado a perícia papiloscópica, ela é importante, não é fácil, a gente tem muitos locais, muitos locais de crime, a gente não vai conseguir em todos, né? Acho que é importante a vítima entender isso, que a gente quer achar em todos, mas a gente não vai conseguir em todos, né? Mas a gente está sempre à disposição da autoridade policial, do cidadão. Então é importante que ele sempre, quando é vítima de um crime, ele tem que fazer o boletim de ocorrência, tem que saber que existe a perícia papiloscópica, que nós somos acionados, a gente vai fazer a perícia. Então é mais um ramo e uma estrutura que a Polícia Civil oferece ao cidadão e a gente está aí para ajudar, para conseguir resolver. É muito importante que o nosso telespectador compreenda que o perito papiloscopista ele age sobre requisição. Então eles vão deslocar se houver a requisição do delegado de polícia. Eu já recebi ligação de amigos que têm a casa furtada. Tem como mandar uma equipe aqui na minha casa? Infelizmente não somos nós que temos esse crivo, mas você pode estar comentando com o delegado de polícia se o ambiente está preservado ou não, que você tem interesse que seja feita a perícia papiloscópica e se ele assim julgar conveniente, ele vai requisitar. Importante lembrar também que hoje nós temos peritos papiloscopistas em 79 municípios, então todos os municípios estão guarnecidos com um profissional com essa expertise. Ju, quais são os métodos de revelação desses fragmentos de impressões digitais? Existem diferentes tipos de reagente? É um reagente só para todos os tipos de superfície? Qual que vocês costumam utilizar mais? Não, existem vários reagentes que a gente utiliza, depende muito da superfície que a gente está analisando, né? Alguns reagentes reagem melhor com algumas superfícies, mas a reagir mesmo quimicamente, ele vai reagir com a gordura, com a secreção que a digital deixa na superfície. No local de crime, a gente costuma usar mais o vulcano, o preto, o pó preto, né? Que a gente geralmente, quando vai no local de crime, entende que aquele local é recente, não é tão antigo assim. Então, a digital foi produzida recentemente. Então, esses pós são mais práticos e para usar nesses locais que são mais recentes. Temos aí em laboratório as perícias que a gente pode fazer, que são utilizados outros reagentes, né? A ninidrina, que a gente utiliza no papel, reagente de pequenas partículas, superfícies com água. A gente utiliza, às vezes, em carro, choveu, a gente precisa fazer perícia num carro, utiliza também o reagente de pequenas partículas. Então, a gente tem os produtos para diferentes situações e a gente vai usando conforme a gente vai verificando a necessidade. Brainer, a Ju comentou agora que a gente pode fazer perícia em laboratório. Então, pode ser que você está no local de crime, que você visualizou um determinado objeto e você acha que é melhor levar esse objeto, conduzir esse objeto para o laboratório. É possível fazer essa condução, levar esse objeto para ser periciado em outro lugar. A perícia papiloscópica, ela pode ser feita para além dos fragmentos de impressões digitais. Por exemplo, as papilas dérmicas da palma da mão também é um método de identificação? Certamente, né? No local de crime, o perito vai identificar quais são os vestígios que interessam para a investigação e quais são os vestígios que são possíveis de atribuir a identidade. Muitas vezes, no local de crime, a gente utiliza muito o pó, como a Juliana disse, mas há objetos, há superfícies que demandam um outro tipo de reagente, um reagente que vai ser melhor trabalhado no laboratório. Então, preservado o local de crime, aquele local de crime passa a ser do perito, que vai identificar esses vestígios, e identificando os vestígios ele pode fazer a coleta. Ele vai fazer a coleta de um objeto, vai fazer o devido acondicionamento e encaminhar para ser feito no laboratório. Há reagentes que demoram horas para revelar um fragmento digital, como a ninidrina, ele não é como o pó, que é imediato. Ele leva um tempo, tem que ser feito dentro do laboratório. Então, o perito papiloscopista faz sim a apreensão desses objetos e encaminha para o laboratório. Se o perito não fizer, a autoridade policial também pode fazer o devido acondicionamento e encaminhar para a gente no laboratório. A palma da mão também é um método de identificação? Também. Todo campo digital, seja do dedo, da mão, do pé, permite o confronto. A gente não tem banco de dados da palma da mão, nem do pé, mas a partir do encaminhamento de um suspeito e da coleta desse padrão para fazer o confronto, é possível sim. É possível individualizar. Era uma dúvida dos nossos internautas se a palma da mão, se a planta do pé também teriam pontos característicos, então também são considerados aí um método. A gente costuma até fazer a coleta quando a gente verifica uma impressão palmar que representa condições que a gente acredita que no confronto direto vai ter condições, a gente costuma coletar. Que nem o colega falou, a gente não tem o banco de dados, mas se a autoridade nos apresentar um suspeito, a gente vai e faz a coleta da impressão palmar
para fazer esse confronto. Ju, uma dúvida das nossas seguidoras mulheres. O local de crime, como o próprio nome já diz, ele é um local de crime. Ele é um local adverso, acabou de ocorrer um ilícito, é um local que muitas vezes é ermo, é abandonado, pode estar longe, pode estar escuro, pode estar inacessível. Quando chega essa requisição para você, perita papiloscopista, plantonista, mulher, como que fica a segurança dessa plantonista? Você sentiu diferença de ser uma plantonista do interior, ser uma plantonista na capital? Sim, a diferença é a demanda, né? A gente já tem um aumento de demanda em qualquer horário, né? Então, tipo, às vezes a demanda é maior da madrugada na capital. Chegou a requisição, solicitação da perícia, a gente se desloca, né? Quando era um plantão em dupla, a gente se deslocava em dupla. É importante a gente estar sempre acompanhadas, né? Acompanhados também, porque o risco que é para a mulher é para o homem também. A gente porta a arma, tem o nosso porte de arma, tem o treinamento na academia, eles não vão colocar você na rua sem receber um treinamento, sem ter o porte de arma. Você está resguardado em relação a isso. Mas a gente sempre, é importante estar acompanhado, né? A gente pode pedir auxílio da PM ou do IPJ, na delegacia se dá para acompanhar. Então, os cuidados são os mesmos, de homem e mulher. Né? E isso é muito importante, porque o perito papiloscopista, a perícia dele, às vezes ele tem que estar imerso dentro do local. Então, a gente, às vezes, deixa de 100% estar integrado o que está acontecendo em volta. Claro que a gente sempre está com um olho no peixe, olho no gato, no outro do gato, né? Mas o foco fica um pouquinho para o local que a gente está fazendo. Mas a gente é treinado para isso, para sempre manter a atenção. E já aconteceu de fazer locais de madrugada, em regiões mais assim, teoricamente não tão seguras, e a gente conseguir lidar bem com isso, né? Mas porque a gente sempre está fazendo plantão acompanhados, né? Ou em dupla ou com outras perícias nos acompanhando. A Juliana acabou de responder uma dúvida muito frequente, se o perito papiloscopista tem porte de arma. Sim, o perito papiloscopista é um profissional policial civil investido na carreira de perito papiloscopista. E vocês já perceberam que nós temos então um trabalho que é insalubre, nós falamos da necropapiloscopia, temos um trabalho que é sim periculoso, mas já respondendo uma outra dúvida, não recebemos esses adicionais, porque a nossa remuneração é na forma de subsídio. Então, o Estado subentende que não precisa fazer essa remuneração extra. Até tentamos agora dialogar para que os nossos servidores recebam também o adicional insalubridade. Viemos tratando isso com a SAD, mas já respondendo essa dúvida, nós não recebemos. Ju, tem alguma dica que você gostaria de deixar para as pessoas que almejam esse cargo, para as mulheres que estão estudando para o concurso de perito papiloscopista? Sim, eu acho que se você tem interesse na perícia papiloscópica, as perícias que trabalham com as digitais, procura ver na internet o que a gente faz, como que a gente faz, né? É uma carreira dentro da Polícia Civil. Nós, dentro da Polícia Civil, a gente está em número menor, sim, mas existe o espaço para ser preenchido. Você pode entrar, pode se dar bem. Existem vários campos que você pode trabalhar dentro da perícia papiloscópica. Você pode trabalhar externa, interna, com perícia necropapiloscópica, em laboratório. Então, existem vários campos para diversos gostos, né? Você ser mais ativo, se você gosta de trabalhar mais internamente, mas procura saber, procura se informar. É um cargo excelente, assim, eu não tenho o que falar, você se apaixona e você tem uma retribuição quando você dá um hit num local de crime, você fica muito satisfeito, né? Então, procura se informar e ver se, gostei, é isso mesmo, que aí vai dar tudo certo. Brainer, os concurseiros que nos acompanham, eles têm muita dúvida se você está lotado num lugar, você pode estar integrado com a Polícia Civil, você pode trabalhar em outro lugar. E a gente sabe que você foi muito bem aprovado em uma seletiva do Garras, que hoje é aí uma grande especializada da Polícia Civil, é popularmente conhecido como a elite do Grupo Polícia Civil. Você pode explicar para a gente o que foi essa seleção, qual que era o objetivo dela, como foi participar representando a categoria de peritos papiloscopistas e terminar tão bem colocado? O que é o Copiano 13 hoje, que é o nosso perito papiloscopista? O Copiano 13, ele é a designação de um cursado em operações policiais. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, quem conduz esse curso é a Polícia Civil. E a Coordenadoria Geral de Perícias, por pertencer à Polícia Civil, ainda que tenha sua autonomia, ela é convidada a participar. Então, não só a Coordenadoria, mas também outras forças de segurança pública podem participar.
Cada vez mais essa seletiva feita pelo Garras aqui no estado, ela serve como um pré-requisito para você compor uma unidade de operações. Hoje a unidade de operações do estado de Mato Grosso do Sul é o Garras, que é a delegacia especializada que, de certa forma, está diretamente ligada à Delegacia Geral, como assessoramento, e promove esse curso. Nós temos 2 cursos de operações policiais e um curso de operações e táticas especiais. Já tivemos 3 cursos operacionais no estado. No momento que começou o curso, nós éramos em pouco mais de 60 alunos e tinha outros representantes também da Coordenadoria Geral de Perícia. Havia peritos criminais, peritos papiloscopistas e APCs que compunham o curso. No final do curso, de representante só se formou eu, naquele momento de IPAP. E em todo momento a gente foi bem recebido pela Polícia Civil, né? Por estar trabalhando junto, por estar sempre em sinergia com as delegacias, é interessante promover essa interação. Ainda que a atividade fim do papiloscopista não seja a atividade de rua, não seja o cumprimento de mandados de prisão, não seja as operações policiais, a gente está sujeito a qualquer momento de participar de algum tipo de intervenção, de participar de uma abordagem, de estar andando com a viatura e presenciar um flagrante e ter que intervir de alguma forma. Aconteceu isso com um colega, a gente fazia ainda um plantão em dupla, e foi requisitado, a gente se encaminhou para o local, chegou lá, os miliantes voltaram, e a gente chegou bem na hora que eles estavam na casa e a gente teve que abordar, aí chamou a guarda municipal para nos apoiar, fomos prontamente atendidos, deu tudo certo. Mas assim, acontece, entendeu? A gente chegou lá, eles estavam dentro da casa, dentro do comércio, a gente teve que abordar. Deu tudo certo, mas acontece, como ele falou, a gente tem que estar atento a isso. Brainer, e quantos entraram e quantos formaram? Acredito que à época se candidataram 68, iniciaram o curso em 60 e formaram 17 no meu curso. E só você é da coordenadoria? Só eu da coordenadoria, né? Havia delegados, investigadores, escrivães, inclusive de outros estados, mas formado perito somente eu. Parabéns, não deve ser um curso fácil. E hoje a gente tem, inclusive, peritos papiloscopistas lotados nas especializadas. Temos um perito papiloscopista no Garras, temos outro perito papiloscopista que quer ir para a delegacia de roubos e furtos. Então, teríamos já um perito papiloscopista capacitado, formado, se alguma dessas especializadas necessitassem da sua lotação lá, né? Isso. No interior a gente tem mais contato com as delegacias, né? Por estar trabalhando junto e nos locais juntos, você acaba tendo mais amizade. E se você quiser, você consegue até participar, você consegue presenciar todo o ciclo de polícia. Você faz o local de crime, você busca ali um autor, identifica, passa para a autoridade e se você quiser, você pode acompanhar para verificar o resultado do seu trabalho. Foi no interior que eu conheci melhor o trabalho da investigação, que eu tive mais contato com os colegas investigadores, delegados de polícia e acabei me interessando por essa área de operações. O curso de operações ele é voltado para aquele que vai operar realmente na Polícia Civil, mas ele dissemina conhecimento. Então o conhecimento ele cabe em qualquer lugar. É dever do policial que faz aquele curso, de certa forma, dividir, ensinar, instruir. E é interessante ter alguém da coordenadoria, algum perito formado, para que passe para os colegas de segurança e passe informação para os próximos colegas. E nessa dinâmica a gente acaba cuidando também um dos outros, né? Conhecimento é informação, informação pode ser utilizada ali no dia a dia. Aliás, deixar um parabéns aqui para os nossos colegas do Garras, realmente muito aguerridos, muito capacitados quando nos dão instrução na Cadepol ou naqueles cursos de reciclagem, a gente vê o quanto é realmente uma elite aqui no nosso estado. Pessoal, nós estamos começando a caminhar para o final da nossa entrevista. Brainer, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar também para quem está se preparando para essa modalidade de concurso? Acredito que já é um perfil diferente hoje de policial, um perfil de concurseiro diferente do que era na nossa época, né? Eu queria que as pessoas entendessem que o policial civil, o perito papiloscopista e qualquer outra carreira dentro da Polícia Civil, ele deve ter uma aptidão, uma predisposição diferente de um servidor, é um servidor público qualificado. Então, fugir um pouco daquele viés, daquela perspectiva do servidor público só de trabalho interno, daquele servidor público pouco diligente, daquela imagem um pouco estereotipada que a gente tem do servidor. Se você quer vir para a Polícia Civil, se você quer ser um perito papiloscopista, tenha aptidão, tenha vontade, tenha capricho para entender que você vai fazer muito por você aquele trabalho. O capricho é seu. Independente da carreira que você seguir, você tem que querer muito aquilo. Porque muitas vezes não há uma valorização como se espera, muitas vezes não há um reconhecimento como se espera, mas o reconhecimento é seu, a satisfação é sua.
Quando você vai no local de crime, consegue atribuir uma autoria junto com a investigação, consegue recuperar e retribuir para a sociedade alguma coisa, a satisfação é muito grande. É uma satisfação que você não vai sentir, talvez, em outras carreiras, em carreiras administrativas de tribunais ou outros tipos de carreira. Mas eu ainda acredito que a gente precisa resgatar um pouco o perfil policial, de ter vontade, de ter querência, de querer muito viver aquilo, de ter um sentimento de justiça. O servidor policial tem que ser diferenciado, tem que ser qualificado. Se você achar que você não tem perfil para aquilo, tem que buscar uma outra carreira. Eu quero que venha aqueles que tenham vontade de ser polícia mesmo, aqueles que tenham capricho para ser perito e que consigam trabalhar em equipe, que não trabalhem sozinhos. Não dá para trabalhar sozinho dentro da Polícia Civil. E até pelo desenvolvimento da perícia papiloscópica dentro do Estado, né? Hoje nós somos muito atuantes na área de local, de perícia necropapiloscópica, de laboratório. Então, o que era no início foi evoluindo, né? Então, hoje nós somos bem mais atuantes na área de perícia, que eu falo, de local de crime, de necropapiloscópica, de você fazer de laboratório, de documentos, nós somos bem mais atuantes. Então, a pessoa tem que saber que ela não vai só trabalhar com identificação civil mais, ela vai ter outros campos, e esses campos são os nossos carros-chefes hoje em dia, né? Então, a pessoa precisa ser atuante, ter aptidão para isso mesmo. Não vai trabalhar só administrativamente, vai poder trabalhar sim, sim, mas você vai ter que ser atuante também se te colocarem para fazer local de crime, necropapiloscópico, laboratório, né? Porque a tendência é essa, a gente ser mais atuante, a gente trabalhar mais. E buscar cada vez pessoas mais vocacionadas, né? Interessadas. É isso aí, pessoal. Ciência a serviço da segurança pública e da justiça. Eu falo que é daqui que saiu o jargão. Diga-nos onde foi e te diremos quem é. Identificação e precisão. Esse foi o nosso terceiro episódio do Café com Perícia Oficial. Eu gostaria de agradecer os nossos convidados por essa aula que eles deram pra gente do nosso CSI aí, modelo Pantanal, trazendo a realidade do dia a dia de forma técnica, de forma descontraída. Eu quero parabenizar vocês dois, dizer que como presidente do sindicato é uma satisfação ter profissionais como vocês. Vocês fazem parte do eixo que nos coloca em posição de destaque. Muito obrigada. E eu queria agradecer você pelo convite, por essa experiência que você está proporcionando às pessoas, não só os colegas, né, peritos papiloscopistas, mas as pessoas que buscam essas informações. E espero que hoje a gente tenha conseguido passar alguma informação para aquele curioso, para aquele que quer saber mais sobre o nosso serviço, mandar um abraço para os colegas, dizer para eles se manterem firmes, atuantes, que a gente vai chegar onde a gente quer chegar, mas a gente precisa trabalhar e mostrar que a perícia papiloscópica é forte e é importante. E um abraço a todos do interior, continuem firmes, nós estamos aqui trabalhando também e para fazer a nossa imagem ficar cada vez mais positiva. Então, um grande abraço para você que é perito papiloscopista da capital do interior e para você que deseja conhecer mais essa carreira, vai ser muito bem-vindo aqui aí nos próximos concursos. Brian? Agradecer também a oportunidade de participar. É muito positivo esse dever de informar ao cidadão sobre o serviço público da papiloscopia, da Polícia Civil. Me dispor aos colegas também que quiserem saber mais sobre essa parte operacional, sobre a carreira de perito papiloscopista, me buscar nas redes sociais aí que a gente está aqui para compartilhar. O interessante é compartilhar e informar. Muito obrigada. Obrigada.